Graça e paz, amados, passando aqui para poder ser bênção na vida de vocês mais uma vez. Desde já, muito obrigado por vocês me receberem em seus lares através deste vídeo. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu me chamo Pastor Tiago Matos e através deste canal eu quero ser bênção na vida de vocês. Amém? Aproveitando, quero fazer o convite para que vocês se inscrevam no canal. Vamos fazer com que a família Palavra de Esperança continue crescendo. E se no final do vídeo o conteúdo for bom, a palavra for verdadeira, falar o teu coração, eu peço que você deixe o joinha para que o YouTube possa entender que o vídeo é bom, que o conteúdo é bom e assim ajudar a fazer com que ele alcance mais pessoas. Amém? Vamos lá? Quero falar com vocês de algo que foi ministrado no meu coração de uma forma muito interessante nestes dias, na questão de como é importante nós sabermos com quem podemos contar durante a caminhada. Sabe, naquele texto onde algumas pessoas ajudam um paralítico a chegar em um cômodo na casa do Senhor Jesus para que ele fosse curado, nós conseguimos aprender algumas lições muito interessantes e eu quero dividir com vocês. Vamos lá? Vamos começar falando no Evangelho de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai dizer assim, Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então Jesus volta para Cafarnaum, aqui o texto fala que ele estava em casa. Olha que interessante, a palavra Cafarnaum, aqui no original, ela quer dizer vila de conforto. Ou seja, parece que o lugar estava profeticamente preparado para que vidas fossem mudadas, transformadas, retiradas da aflição, da opressão, de perdas para um conforto que os céus liberariam sobre eles naquele tempo através do Senhor Jesus. Então já quero liberar tempo de conforto, de paz para a tua vida já neste momento aqui do vídeo. Continuando, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. Então o Senhor Jesus abriu as portas e começou a ensinar as pessoas que estavam se achegando, muitos famintos, muitos sedentos pela verdade que fluía do Senhor Jesus naquele tempo, e a multidão foi chegando. Aqui acontece um ponto importante deste vídeo. Alguns, versículo 3, alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Então aqui a gente pega mais um ponto importante. Por que 4 homens? Porque, logicamente, aquele paralítico estava sendo conduzido em uma maca. Então, foi necessário 4 pessoas, cada uma segurando numa ponta da maca, para poder conduzir aquele homem ao milagre. Jesus vai falar que a fé deles foi poderosa. Então, aqui a gente consegue entender que aqueles homens saíram, deslocaram-se da residência do paralítico, talvez amigos, vizinhos, e foram com fé, certos de que a ida deles com aquela pessoa sendo conduzida sobre uma maca, a volta seria diferente, o retorno seria milagroso, e exatamente o que aconteceu. Então aqui tem um ponto importante para a gente poder falar neste vídeo. Com quem você tem andado? Quais são as pessoas que têm feito parte da tua vida? Aquele paralítico, ele por si mesmo não conseguiria chegar até aonde Jesus estava ministrando cura e a palavra e milagres. Então ele precisou que 4 homens o conduzissem até lá. Sabe, talvez as pessoas hoje em dia, elas estão mais preparadas a olhar as dificuldades que nós podemos proporcionar a elas do que ver o quanto elas podem ser abençoadoras na nossa vida. Você, como eu, temos oportunidades de viver milagres na caminhada, mas as pessoas conseguem olhar primeiro o problema que temos, ou o problema que somos ou causamos pela nossa jornada, pelo que temos enfrentado no dia a dia. As pessoas já não têm mais convicção de ajudar sem olhar a quem. Mas de que forma elas podem lucrar ajudando? Essa é a visão egoísta deste tempo.
E aqui nós temos uma situação muito interessante, porque aqueles homens conduziram aquele paralítico no amor, sabe, com fé. Talvez a fé estava mais nos 4 homens que conduziam aquela maca do que no próprio paralítico. Uma vida complicada, cheia de problema, né? Quantas coisas ele deixou de viver por ser paralítico. A palavra não fala se ele se tornou paralítico durante a vida ou se ele nasceu paralítico. A certeza que temos é que a paralisia gerou muitas dificuldades para aquele homem. Talvez o suficiente para ele não ter fé para que mudanças viessem a acontecer. E aqui eu vejo que talvez tenha tido fé mais nos homens que o conduziram do que nele próprio. Mas independente de qualquer coisa, alguém foi motivado por fé e foi na direção do milagre. É isso que eu quero te encorajar neste vídeo também. Escolha andar com pessoas que vão conduzir você na direção do milagre. Escolha andar com pessoas que olham para você e que enxerga você cheio de problema, que enxerga você cheio de falha, mas que mesmo assim escolhe andar com você. Essa foi a diferença. Aqueles homens não olharam a dificuldade de conduzir o paralítico, mas talvez o amor, o respeito por aquele homem e a possibilidade de cura que estava tão real motivou aqueles homens a levá-lo até lá. E isso gerou resultado. Precisamos escolher com quem andamos. As pessoas não podem só andar conosco por aquilo que podemos beneficiá-las, mas elas têm que aprender a andar conosco aceitando os nossos defeitos, e você e eu também. Andarmos com pessoas que têm seus valores, que têm seus princípios, mas nós também temos que respeitar as falhas e os erros das pessoas, né? Porque ninguém é perfeito. Então aqui mais um ponto interessante. Aqueles homens vão até lá na direção do milagre com fé e isso gerou resultado. Verso 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito e em que jazia o doente. Olha que coisa interessante aqui. A palavra doente no original quer dizer paralíticos, ou seja, paralítico, que sofre de atrofia, inválido, débil dos membros, braço, perna, etc. Ou seja, a palavra aqui doente no original era literalmente paralisia. Aquele homem paralítico, aquele homem incapaz, né, impossível de tomar decisões próprias, porque ele não conseguia ir nem vir, ele era impedido de fazer muitas coisas em sua vida. E ali aqueles 4 que o conduziram, viram que estava muito lotado ali, eles não desistiram. Quantas vezes nós desistimos nos primeiros obstáculos que surgem? Você concorda comigo? Então a casa estava cheia, porta, quintal, tudo lotado ali. Então o que eles fizeram? Pensaram numa estratégia, vamos tentar pelo telhado, mas sair daqui sem o nosso milagre nós não sairemos. É isso que eu quero que você, como eu, que venhamos a perseverar e crer que, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, os olhos do nosso coração precisam crer e ver que Jesus é poderoso para fazer. Então eles fazem o quê? Vão até o telhado, mexe no telhado, faz uma abertura ali, desce a maca por inteiro na direção exata onde Jesus estava ministrando naquele lugar. Não era uma reunião de cura, não era uma reunião de milagre. Jesus ensinava, Jesus ministrava ensinamentos para aquelas pessoas, sabe? Mas quando Jesus chega, tudo novo acontece. Quando Jesus chega, ele transforma através da palavra, através do ensino, através de sua presença na pessoa do Espírito Santo, sabe? Não tem essa de especificar momentos para Jesus fazer. Quando ele tem que fazer, ele faz, principalmente pela fé que transborda o nosso coração. Aleluia, eu creio nisso. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Olha que ponto importante que a gente chega aqui no vídeo. Jesus perdoa o pecado daquele paralítico. Aí você pode perguntar, será que ele se tornou paralítico por causa do pecado? Não, aqui não está dizendo isso. Aqui está dizendo que Jesus, primeiramente, ele prepara o coração daquele homem para ele poder entender que antes do milagre,
do milagre físico, do milagre no corpo, palpável, no visual. Jesus queria transformar dentro dele. Porque muitos de nós estamos atrás das bênçãos, você concorda comigo? As pessoas estão atrás de milagres, as pessoas estão atrás de sinais, as pessoas querem que as coisas aconteçam de uma forma abundante, mas ninguém quer entregar o coração ao Senhor Jesus. Poucos querem o dono do milagre, a maioria quer o milagre. Poucos querem aquele que faz o milagre. Então Jesus, o que ele faz? Ele conserta aquele paralítico de dentro para fora. Ele faz um conserto com ele ajusta as coisas ali dentro, ele perdoa. Quando ele libera a palavra de perdão sobre aquele homem, olha só que interessante, a palavra pecado significa o quê? Não ter parte em errar o alvo, errar ou desviar-se do caminho de retidão e honra, fazer ou andar errado. Então, quando Jesus perdoa os pecados dele, o que ele fala? Antes que você venha deslumbrar-se com a cura ou com aquilo que eu posso fazer por você, eu quero que você entenda o seguinte: as possibilidades de você desviar do caminho, de você comemorar e celebrar o que eu vou fazer na tua vida em lugares longe da minha presença são grandes. Então o que ele está falando? Eu estou perdoando o seu pecado, eu estou trazendo você de volta. Eu estou fazendo com que você entenda o seguinte: primeiro eu quero que você conserte o seu coração, eu quero que você entenda que o que eu vou fazer na tua vida é poderoso para mudar a tua história. Eu quero que você entenda que antes do milagre, você me receba em sua vida, deixa eu mudar a tua história, e aí quando o milagre vier, independente da proporção dele, você nunca me trocará por nada. Então Jesus conserta o caminho no interior daquele paralítico, perdoando os seus pecados. Quando os homens começam a ficar encabulados, tentando se perguntar, quem é esse homem que pode perdoar pecado? Eles começam a pensar, e Jesus, lendo o pensamento deles, os questiona. Olha o 7. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Versículo 8. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ou seja, pensavam no que estava acontecendo, falavam em pensamento, disse-lhes: por que vocês estão falando em pensamento sobre as coisas que vai no nosso coração? Qual é a mais fácil? Dizer ao paralítico, ao doente: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Qual é o mais fácil? Jesus colocou para eles. Claro que o mais fácil é: toma o seu leito, levanta e anda. Porque todo mundo quer milagre. Ninguém quer pedir perdão, ninguém quer se consertar, ninguém quer ter uma vida no altar. São poucas as pessoas que estão dispostas a pagar o preço, sacrificar coisas do seu bel prazer para viver uma vida de integridade com o Senhor. Então, quando ele coloca, ele faz uma enquete para aqueles homens: se eu for oferecer o perdão dos pecados ou a cura, o que ele ia escolher? É claro que ele, como eu e como muitos de nós, iria escolher a cura. Então o que ele faz? Quando ele libera uma palavra de perdão, ele conserta o coração daquele homem, para que quando o milagre chegasse, ele já viesse a estar tratado, curado, limpo, de dentro para fora. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Então Jesus, independente da opinião daqueles homens, ele vai e libera. Para mostrar para vocês, ele falou que eu tenho autoridade, eu agora vou liberar a cura para este homem. Então Jesus libera a cura para aquele homem, ele levanta, sai dali com o leito nas mãos e vai embora. Olha que interessante aqui no versículo 11. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele sai da casa dele paralítico, vai para a casa de Jesus paralítico, e aí que acontece lá, ele foi curado. Da casa de Jesus ele sai curado e volta para casa curado. Aleluia!
O trajeto da fé mudou a história daquele homem. Ele sai de casa de uma condição e quando ele chega na casa de Jesus, ele é transformado. Eu já quero te incentivar a ser alguém presente na comunhão, porque todas as vezes que você procurar o Senhor Jesus em sua casa, sair da tua casa e ir para a casa dele, milagres acontecerão. Aleluia! E esse processo fez o que? Mudou a história daquele homem e traz ensinamentos para a gente. Primeiro nós temos que ser tratados aqui dentro, bem aqui dentro, para depois o externo ser reflexo de tudo que Jesus fez na nossa vida. Quantas pessoas estão procurando resultados rápidos, mas a mente delas ainda está totalmente perdida, desgovernada, sem saber aonde chegar. Uma vez conversando com uma pessoa, falávamos sobre a cirurgia bariátrica, né? E nessa conversa surgiu o assunto do seguinte: de que adianta uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica se a mente dela ainda está ansiosa, ainda está envolvida com problemas? Quantas pessoas hoje são obesas e não conseguem controlar por causa da ansiedade, da depressão e de tantas coisas ruins? Então não é uma cirurgia que nós fazemos aqui que vai mudar se aqui dentro não for transformado primeiro. Eu conheço pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, mas a mente delas continua tão perdida, tão doente, tão problemáticas, que elas voltaram a engordar tudo de novo. Não é uma cirurgia que vai mudar o estado de espírito. Uma cirurgia vai me fazer melhor, me olhar melhor, apreciar melhor o meu corpo. Isso aqui não vale de nada se o nosso coração não estiver convertido e se a nossa mente não estiver curada. Primeiro Jesus curou ele, perdoando o seu pecado, trazendo ele de volta para o caminho. Depois ele fez a paralisia dele ser arrancada. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Toda a paralisia vai ser arrancada da tua vida e da minha vida no nome de Jesus, a partir do princípio que nós nos converteremos ao Senhor de dentro para fora. E voltando a falar daquele primeiro tópico, escolha com quem você vai andar. Ande com pessoas que te aceitem como você é, que admira seus pontos positivos, mas que não deixou de andar com você pelos pontos negativos que você tem. Amém? Eu abençoo a tua vida com esta palavra, no nome de Jesus.